Olá, meus amigos, meus irmãos. É incrível estar com vocês aqui para nós darmos um mergulho. Quem gosta de nadar, né? Eu já nadei muito quando era criança, hoje eu já não nado muito mais, mas é muito bom mergulhar. E hoje nós vamos mergulhar numa poderosa palavra vindo da parte de Deus para o seu coração. Fique comigo nesses minutos e eu tenho certeza que a bênção de Deus vai te alcançar. Hoje nós vamos falar um pouco, numa breve reflexão, sobre a questão de prisões, né? Nosso país aí hoje está falando muito sobre prisões, né? Temos aí nosso ex-presidente Bolsonaro, outros que estão aí sendo presos, alguns justamente, outros injustamente, isso não cabe a nós, né? Temos a justiça aí para lidar com essas situações. Mas, porém, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas prisões que às vezes nos prendem, né? E a primeira prisão que às vezes nos prende é a prisão espiritual. Quantas pessoas estão encarceradas, né? Estão encarceradas neste momento, presas por ações demoníacas, espíritos malignos, e muitas vezes a pessoa não entende que ela está sendo presa, né, e não consegue se libertar desta situação. Outras estão presas no seu conhecimento, né? Quantas pessoas não se abrem mais para o conhecimento, para conhecer mais a Jesus, para conhecer mais a sua palavra? Alguns dizem, olha, para mim já está de bom tamanho o conhecimento que eu tenho. Não, meu amigo, não, minha amiga, de jeito nenhum. Temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz o profeta, né? Temos que prosseguir. Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Mas para que eu possa crer, eu tenho que conhecer, né? E conhecendo, se aprofundando cada dia mais, eu vou me libertando dessas cadeias, essas cadeias que nos prendem. Eu quero ler um texto, olha só que coisa interessante, um texto poderosíssimo da palavra de Deus, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Olha aí que coisa linda, no capítulo 16, no verso de número 22, diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Olha que coisa, hein? Açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha aí. Primeiro, eles prendem a Paulo e Silas. Depois, eles chicoteiam, né? Os soldados romanos, eles eram implacáveis, né? No entanto, Roma, alguns presos já morriam justamente no momento do martírio, né? Por isso que é falado na Bíblia, 39 chicotadas menos uma, ou seja, eram 40, eles tiraram uma, porque os soldados romanos eram tão cruéis, a ponto deles chicotear a pessoa até morrer. Diz um certo autor, falando sobre o martírio de Jesus, na visão de um cirurgião, diz que alguns morriam naquele momento, quando eles levavam tantas chicotadas, que eles morriam. Os soldados tinham alguns delírios, conforme o crime, né, eram feito o martírio. Por exemplo, Jesus foi acusado de ser chamado rei. O que fizeram com ele? Colocaram umas vestes reais nele, né, e rasgaram as suas vestes, colocaram uma coroa, porque um rei tem que ter uma coroa, e fizeram uma coroa de espinho, né? Ou seja, os soldados tinham delírios, e Paulo também passou por isso. A Bíblia diz aqui que ele foi chicoteado, e depois ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala que ele foi chicoteado muito mais do que outros apóstolos, né, defendendo o seu apostolado. Então, meus amados irmãos e amigos, nós estamos aqui para falar sobre prisões. Quantos estão presos em prisões?
prisões espirituais, até mesmo prisões intelectuais, né? Tantas prisões prendem as pessoas. Quem sabe alguém está preso neste momento, não consegue se libertar de uma enfermidade. Outros não conseguem se libertar de uma situação psicológica. Não é verdade? Hoje a doença do século é a ansiedade, é a depressão, é a síndrome do pânico e assim por diante. Quantas pessoas estão nesse exato momento subindo em cima de um viaduto, se lançando, dando cabo de suas vidas, porque estão presos e não conseguem se libertar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Olha só o que diz o verso de número 25. Ele diz assim: mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Interessante. Eu gosto desse texto. Mike Pirman comenta, faz um comentário extraordinário desse texto. Ele diz que naquela época muitos presos culpavam a Deus, né? Eles blasfemavam contra o nome de Deus, dizendo: olha, o que nós estamos fazendo aqui, presos? E blasfemavam contra Deus, blasfemavam contra Roma, amaldiçoava tudo que estava ao seu redor. Mas Paulo e Silas tiveram uma atitude diferente. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, estavam cantando hinos de adoração a Deus. Eu gosto muito de um salmo que diz assim: eu me levantarei à meia-noite e cantarei um hino ao nosso Deus, pois ele me tem feito muito bem. Então Paulo e Silas não entraram nessa vibe de murmurar, nessa vibe de praguejar o nome de Deus, em hipótese alguma. Ele entendeu a situação. E à meia-noite ele se levanta, juntamente com Silas, e oram e cantam hinos de louvores a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Use esse modelo bíblico de quebrar cadeias, de quebrar prisões. Quando você se sentir abatido, quando você sentir que algo quer te aprisionar, sabe o que você faz? Liga um hino aí na sua casa. Vai na igreja cantar um hino juntamente com os irmãos, com as irmãs, e eu tenho certeza que essas correntes vão se quebrar, como diz um hino. Vamos ver com quantos hinos esta corrente vai aguentar. Então, meu amado, minha irmã, use esta arma, porque o louvor não é somente algo devocional, mas também é uma arma poderosa contra as hostes malignas e contra as prisões. A Bíblia diz que houve terremoto, aonde não havia índice, nunca houve um índice de terremoto naquela região, mas naquele dia, quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, houve um grande terremoto. Eu quero dizer que haverá um terremoto na sua vida, mas não para te destruir, pelo contrário, para te abençoar, e as correntes e as cadeias vão cair, e a bênção de Deus vai te alcançar, em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu tenho ao seu coração, o seu pastor de sempre, pastor Hernando. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.